Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Gi, a minha mãe está comendo super saudável. Emagreceu super, cuidando de carbo e o que pode dar pico de índice glicêmico. Mas os exames dela só pioram. Será que pode ser efeito de algum medicamento que ela está tomando? Ela já foi em vários médicos, fez vários exames e ainda não encontrou a resposta. Só fica mais ansiosa e estressada. Conhece alguém assim? E pioram os exames. Não tem mais nada para mexer na alimentação e na atividade física. Ela faz tudo regradinho. O que você recomenda, Gi? Vamos entender o que está acontecendo com essa pessoa, né? Com a mãe dessa pessoa, que faz tudo regradinho, que faz tudo certinho, e mesmo assim os exames só pioram, já passou por vários médicos. E por que isso acontece, gente? E quando eu leio isso, quando alguém me manda, Gi, eu faço tudo certinho, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, eu como super saudável. Quando vem essa expressão, eu como tudo saudável, ou super saudável, ou tudo integral, eu vejo que as pessoas, e não são só as pessoas que têm problema com açúcar, isso acontece também com a visão dos médicos, dos nutricionistas e de educadores físicos também. Aliás, muitos desses profissionais também passam pelas mesmas dificuldades. E essa questão do super saudável, tudo integral e que faz tudo certinho na alimentação, quando a pessoa me fala isso, me dá um sinal de fumaça de que essa pessoa, ela tem uma confusão, né? Tem um pensamento confuso sobre o que é saudável e o que não é saudável. E normalmente essa visão, esse pensamento de que sobre a alimentação saudável acontece pelo alimento, pela composição, pelas características nutricionais do alimento. E, na verdade, uma alimentação saudável, ela vai muito além de qual alimento você está comendo. Se é carboidrato, se é proteína, até mesmo se é um alimento industrializado, que passa por um processo, às vezes de embalagem e tudo mais. E fica muito presa nessas questões nutricionais e esquece de dar atenção para outros aspectos da alimentação que fazem com que essa alimentação seja saudável. E nessa necessidade de atender esses aspectos nutricionais de uma alimentação saudável, e um deles, para quem sofre com problemas de açúcar no sangue, com a glicemia, é a questão do alimento ser integral e ser isento de açúcar, né? Ou reduzido até de teor calórico, de quantas calorias tem, né? Se é um carboidrato simples. E a alimentação saudável, ela não precisa ter essas características todo o tempo. E na maioria das vezes, porque uma alimentação saudável, ela depende também de como você compõe esse prato, né? Como que é a distribuição desses nutrientes no seu dia a dia, na refeição, ao longo da semana, no final de semana. Ela depende também de como você se sente em relação àqueles alimentos, àquela refeição. Se você está tranquila, se você está tranquilo ou preocupado, com medo ou até com culpa por estar comendo um determinado alimento. E a alimentação saudável, ela depende também das suas características físicas, peso, altura, nível de atividade física que você faz, quantidade de músculos que você tem no corpo, quantidade de sono, as horas que você dorme ou que você deixa de dormir. Como que é o seu trabalho, se o seu trabalho é sentado, sentada, se o seu trabalho é em movimento. Então, tudo isso interfere na alimentação. E uma alimentação saudável, ela não pode ficar restrita ao tipo de alimento que você come, só que é assim que a maioria das pessoas lida com o alimento. Então, aqui,
Quando essa pessoa me diz, a minha mãe está comendo super saudável, emagreceu super, cuidando de carbo, queria, assim, entender melhor, né? Eu precisaria entender melhor, mas peraí, o que é cuidar de carbo? E quando ela me fala, e o que pode dar pico de índice glicêmico, eu já vejo, já pressinto, né, por experiência, por anos trabalhando nesse aspecto da saúde, de que essa pessoa ela está preocupada com a quantidade de carboidrato que aquela refeição tem. Ela está preocupada se aquele alimento tem carboidrato, tem muito carboidrato ou não. E essa não deveria ser a principal preocupação dela. Quando a pessoa se prende muito a esses aspectos nutricionais do alimento, a pessoa acaba deixando de observar a sua condição, os seus sentimentos, a sua fome, os sinais de saciedade, as suas vontades. E aí tem um problema muito grande, porque a gente acaba se desconectando dessas necessidades físicas, mentais e emocionais, que tem a ver com o alimento também, e dando muito foco ao externo, ao que aquele alimento significa para a nutrição. Só que tem outros valores que nós, seres humanos, temos com o alimento que precisam ser respeitados. E não só a quantidade de carboidrato que tem, o índice glicêmico, as calorias. A partir do momento que a gente começa a se conectar, e agora eu estou falando só de alimentação, já vou entrar na questão aqui que ela colocou do emagrecimento e do exercício físico, mas falando da alimentação. A partir do momento que essa pessoa consegue se desconectar do externo, das informações nutricionais e dos rótulos e das notícias e de tudo que a mídia despeja em cima da gente como saudável e não saudável. E essa pessoa começa a se conectar com o que ela sente, com o momento que ela tem fome, com o momento que ela não tem fome, com a quantidade de comida que ela põe no prato de forma consciente, que ela consegue pensar, né, quais alimentos ela prefere, como que isso pode ser mais saudável do ponto de vista do funcionamento do corpo e não de quanto carboidrato e calorias tem naquele alimento. Ela começa a se reeducar do ponto de vista da sua natureza. E aí eu quero fazer, para você entender melhor isso, eu quero fazer uma analogia aqui, uma relação, quero traçar uma linha para você ter um pouquinho mais de clareza sobre isso, né? Fazendo um paralelo aqui com o bebê e com os animais da natureza. Um bebê, quando nasce, infelizmente, hoje a gente também está muito preocupado e muito preocupada em controlar as necessidades dos nossos bebês, das crianças e também dos animais, né? Na parte, quando a gente pensa em animais domesticados, a gente tenta manipular a fome e a saciedade desses seres, tanto do bebê quanto dos animais. Mas ao tentar fazer isso, nós impedimos a ação da natureza e nós vamos afastando o bebê e os animais da sua percepção natural, de um elo com a natureza natural que existe em todos os seres vivos. E conosco, né, nós, seres humanos, também não é diferente disso. E ao longo da nossa vida, desde o momento que a gente nasce, nós somos treinados, domesticados, treinados a comer em tais horários. A gente não aprendeu? Quem aqui, né, tem essa visão muito clara de que é café da manhã, almoço, jantar? E talvez um lanchinho no meio da tarde por necessidade. Café da manhã, almoço, jantar. Café da manhã, 7, 8 horas. Almoço, meio-dia. Jantar, 7 da noite. 6 da tarde, 7 da noite. E aí esses padrões, eles vão fazendo com que a gente se perca das nossas necessidades naturais de fome e de saciedade. E a gente faz isso com os bebês e fizeram isso conosco também. O bebê chora, quer mamar.
Não, agora não é hora do mamar só daqui 1 hora, ó. É de 3 em 3 horas o mamar. Então, eu vou ter que distrair, vou ter que fazer outra coisa com esse bebê, porque ele não vai comer agora. Tem que educar esse bebê a comer de 3 em 3 horas. E ao longo da nossa vida, né, na infância, também tem isso. Também tem essa regra, né? A gente começa a estabelecer regras. E olha só, essa pessoa que falou da mãe dela, ela falou, ela faz tudo regradinho. Como se o regradinho fosse o melhor para o seu corpo. Só que o regradinho, ele vem de fora. Ele vem do externo. E a gente passa por cima da regra mais poderosa que existe, que é a regra da natureza. Ai, meu amor, se a gente desrespeita a regra da natureza, a gente paga um preço caro. A gente percebe quando tudo que o ser humano tem feito na natureza, que está quebrando as regras da natureza, ele está pagando um preço caro, com tempestades, com enchentes. E isso a gente também faz com o nosso corpo. A gente quebra as regras da natureza do nosso corpo, que faz com que o corpo, com que a natureza do nosso corpo cobre um preço caro. E um deles é exatamente essa quebra que a gente faz do ciclo natural da glicemia normal do nosso corpo, onde você comeria, o seu corpo faria esse metabolismo desse alimento, transformaria esse alimento em energia, produziria massa muscular, que é da nossa natureza, ter músculos, para você ter energia e força para se movimentar no dia a dia, e essa energia seria utilizada da melhor maneira possível, sem acumular açúcar no sangue, sem estocar gordura no seu corpo.